Atenção, revisão da vida toda. Novo pedido pede anulação da decisão das ADIs que prejudicaram a revisão da vida toda. A gente vai ver toda essa movimentação no STF, vamos ver os fundamentos jurídicos e por que que essa decisão das ADIs não podem prevalecer sobre o que foi decidido no tema 1102. Então, estou aqui, deixa eu atualizar ao vivo com vocês, ó, site do STF, é claro, ADI 2111 e a manifestação realizada aqui no dia 17 de junho de 2025, às 17h48, no finalzinho da tarde. E já está concluso ao relator. Já está nas mãos do ministro Nunes Marques, que é o relator das ADIs, e o Alexandre de Moraes sendo o relator do tema 1102. Essa aqui está já com o Nunes Marques. Tá certo, pessoal? E vocês já sabem, um minutinho de paz no seu dia. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Comente amém para essa palavra. Trouxe Romanos um pouco mais cedo e trouxe a palavra de Romanos agora. Se você não viu a nossa live antes, pessoal, temos aqui o Dias Toffoli, né, podendo vir para o lado da segurança jurídica. Foi uma análise técnico-jurídica e também analisando todo o contexto que eu fiz. Então, se você não assistiu, assiste também a outra live, porque ela é diferente dessa aqui. Eu faço sempre lives diferentes para você poder assistir. E inscreva-se no canal, pessoal. Tem gente assistindo vídeos antigos, tá? Eu peço que vocês se inscrevam no canal para vocês sempre receberem os vídeos novos. Inscrever-se no canal é de graça e você recebe os vídeos antes de todo mundo, recebe os vídeos mais atualizados, tá certo, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá. Como eu não pedi autorização aqui, pessoal, não vou mostrar aqui o nome do pessoal, tem até os dados aqui do aposentado e tudo mais, então fica até meio assim, né? Então, como eu não pedi autorização, eu vou lendo para vocês, mas eu vou fazer de um jeito que vai ficar até mais legal. Em vez de eu só ler, né, que tem bastante juridiquês, bastante termos jurídicos, eu vou lendo já comentando, porque aí vai ficar tipo um bate-papo e vai ficar ainda mais legal, porque aí você vai conseguir entender e vai conseguir também é, ter a sua própria opinião sobre o que o STF está fazendo aí com os aposentados, né? Então começa assim: do direito constitucional e legal à manifestação no referido processo. O artigo 1038 do Código de Processo Civil permite ao relator admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Então, via de regra, quem que pode se manifestar no processo? Somente as partes e amigos da corte. Mas aqui, né, ele trazendo inclusive o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, diz que é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso, ainda não foi requerido em nenhum momento processual o quanto alegado nesses autos, e com a máxima vênia, tendo em vista que muitos assegurados e profissionais do direito estão assistindo de mãos atadas às ilicitudes que vêm ocorrendo no presente processo, por não serem partes do processo, vem o requerente apresentar a presente para para requerer o reconhecimento de ofício da nulidade. Então, tanto a modulação de efeitos como nulidade, ela pode ser reconhecida de ofício pelo próprio STF, né? O que é reconhecer de ofício? Aqui não precisa ser mediante provocação. Aqui ele está apresentando essa petição, né? E mesmo que o STF mande, o Barroso fez muito isso em outros processos, né? Que ele era relator, ele manda desentranhar a petição. Ele fala, olha, é parte estranha do processo, então desentranha essa petição. Mas mesmo assim, eles podem reconhecer o conteúdo desta petição, tá? E por isso que é tão importante. Então, dos vícios processuais
insanáveis de ordem pública, né? Dos defeitos processuais, tudo que aconteceu no processo e que não pode ser sanável, por isso que tem que ser anulado. Bom, ele começa falando da repercussão geral do tema 1102 e que o relator pode, e no caso foi determinada, a suspensão dos processos. E, olha só, pessoal, aqui o artigo 1037 do Código de Processo Civil. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão. Então, isso reforça a prevalência que deveria ser da relatoria do tema 1102. Né? Até mesmo as ADIs, a partir do momento que eles decidem tratar da revisão da vida toda, opa, então o relator já tinha um relator lá no tema 1102, então deveria ter caído para o ministro Alexandre de Moraes e principalmente respeitando a ordem de suspensão nacional dos processos. E, no presente caso, houve julgamento, né, em repercussão geral, em andamento, não transitado em julgado. Então, o julgamento das ADIs deveriam ter sido afetados e suspensos devido à prejudicialidade, para ter uma decisão de acordo com o tema 1102 e o que fosse decidido nos embargos lá no tema 1102, posto que esses embargos não possuem, via de regra, caráter infringentes, né? Um caráter de poder mudar o mérito. Embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Você percebeu que serve para corrigir erros, corrigir alguma coisa que não ficou muito clara, corrigir uma contradição, mas não para mudar o mérito, né? Não para o que era sim virar não, o que era certo virar errado. Então, o tema 1102 precisa ser respeitado e as ADIs vieram depois, não discutiam revisão da vida toda inicialmente, isso foi uma invenção, foi uma forçação de barra, né? E aí a gente sabe que o tema 1102 tem que prevalecer porque ele veio antes e ele era o que tratava especificamente aí da revisão da vida toda. Ele trata também da violação à sistemática da repercussão geral. Então, a repercussão geral é quando o processo vale para o Brasil inteiro, né? E ele fala que o tema 1102 tem o julgamento de embargos pendentes, está em suspensão devido ao pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e às vezes, se você tiver essa dúvida, né, muita gente está perguntando, professor, outro ministro pode adiantar o voto? Pode antecipar o voto, como fizeram Gilmar Mendes e o Barroso? Pessoal, não podem mais, tá? Eles poderiam antecipar o voto até o dia 13 de junho, que foi o que eles fizeram, porque estava aberto o plenário virtual, tá? Então, o destaque tira do plenário virtual e traz para o plenário físico. E aí não pode mais antecipar o voto. Já o plenário virtual com pedido de vista, fica suspenso o processo, mas enquanto estiver aberto o plenário virtual, pode sim antecipar. Só que agora não pode mais. Então, desde o dia 13 de junho, já não pode mais antecipar voto. Então, fica aqueles votos mesmo. E é interessante, porque aí, né, nem o Nunes Marques, que fez o voto de divergência, já tinha votado. Então, ficou interessante. Depois eu vou tratar disso para a gente não perder o foco, mas foi bom que os outros ministros não tivessem votado. Já o Barroso, o Gilmar Mendes, assim, não tinha como esperar outro voto deles, então não é surpresa. Acalma o seu coração. Muito bem. Aqui ele sustenta que a repercussão geral deve prevalecer, inclusive o pedido de suspensão, né? E como o recurso extraordinário não transitou em julgado, nenhum processo poderia ter julgado esse mérito, como é o caso das ADIs 2110 e 2111. Inclusive, no caso, né, foi determinada uma revogação da tutela, de uma tutela que o INSS sequer se deu a honra de cumprir, com o segurado indo completar 80 anos de idade. Ou seja, isso eu já falei aqui para vocês, gostei dessa colocação do advogado. Ó, para aplicar a revisão da vida toda, aí tem que aguardar trânsito em julgado, mas para revogar, aí não precisa aguardar o trânsito em julgado. Não precisa aguardar nem publicação do acórdão, né? Que tratamento do INSS com os aposentados, hein, meus amigos? A decisão do tema 1102 possui força normativa, força de lei, equivalente à lei,
e não pode ser contrariada por decisão posterior. O julgamento das ADIs criou uma contradição insanável, pessoal. Deveria ter sido julgado primeiro o tema 1102 e depois as ADIs. Por quê? Ele traz um tópico: precedência temporal e hierarquia processual. A primeira decisão sobre o tema 1102, né, ocorreu no recurso especial e recebeu o recurso extraordinário como representativo de controvérsia. Então, primeiro o STF decidiu se ia julgar ou não. A partir do momento que ele decide que vai julgar, isso em 2020, né? O STF falou: vamos julgar a revisão da vida toda e vamos atribuir repercussão geral. Ou seja, não só a gente decidiu que vai julgar esse processo, como a gente vai julgar valendo para o Brasil inteiro. E se fosse para a ADI interferir na revisão da vida toda, como as ADIs já existiam desde 1999, decisão liminar no ano de 2000, se fosse para a ADI interferir na revisão da vida toda, isso deveria ter sido falado lá em 2020, quando o STF decidiu julgar a revisão da vida toda. Então, é nítido que o tema 1102 veio antes das ADIs, né, uma precedência temporal. E isso configura uma nulidade absoluta, uma ruptura jurídica e também a ruptura da credibilidade institucional, né? Como é que você vai acreditar agora na mais alta corte do país, sendo que ela pode revogar suas decisões a qualquer momento, pode vir um outro processo e mudar o que já havia sido julgado? Isso gera uma insegurança jurídica, até mesmo para investidores externos, né? O pessoal vê o Brasil de fora, fala: Nossa senhora, o que que esse tribunal está fazendo? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. E a insegurança jurídica que eu falo, eu não estou falando que o investidor está preocupado com os aposentados do Brasil. Não é isso. Só que ele está preocupado com grandes ações, né? Por exemplo, a uberização vai reconhecer vínculo de Uber, iFood e aplicativos ou não? Ah, uma hora fala que pode explorar uma atividade econômica, explorar um petróleo em algum lugar, depois o STF já volta atrás. Uma hora fala que não tem imposto, aí 2 anos depois isso aconteceu, o STF muda o entendimento, fala que não tem, que pode sim cobrar sobre a alíquota do imposto, inclusive decisões já transitadas em julgado. É isso que o pessoal vê, fala: mas quem que se importa com investidor estrangeiro e tudo mais? Pessoal, é quem vai trazer os dólares para o país, quem vai trazer recursos. E não só investidor estrangeiro, o próprio brasileiro, antes de abrir uma empresa ou antes de ampliar sua empresa, antes de gerar mais empregos, vai ficar: opa, será que eu deixo meu dinheiro no banco rendendo taxa Selic, 15% ao ano? Ou eu vou para a batalha tentar empreender, gerar lucro, dar emprego, pagar imposto? Você que tem um negocinho aí, pode ser eu tenho um barzinho, eu tenho uma vendinha da Avon, da Natura, que é um negocinho simples. Até você tá com medo. Imagina, às vezes você até pensou em contratar alguém, mas você fala: nossa, mas é tanta insegurança jurídica, eu vou ter que pagar um monte de imposto, um monte de coisa. Até você às vezes fica com medo de contratar uma pessoa, imagina alguém que poderia gerar muitos empregos. Então, essa insegurança jurídica quebra o país, pessoal. Claro, o desgoverno quebra o país, muitas coisas quebram o país, a corrupção principalmente, claro, eu sei. Mas o STF não pode gerar insegurança jurídica. Ele é a maior corte do país, pessoal. Então aqui pede para que sejam reconhecidas as nulidades, principalmente no tocante das ADIs, né? E a correta aplicação da tese, que tem que ser lá no tema 1102, né? Então ele pede para que seja reconhecido esse pedido, o reconhecimento das nulidades das ADIs, só no tocante da revisão da vida toda. Então, as ADIs, na decisão sobre salário maternidade, salário família, as outras decisões ali, fator previdenciário, tudo certo, né? Mas principalmente sobre a revisão da vida toda, e que seja reconhecido, né, o precedente do tema 1102, o reconhecimento que esse julgamento das ADIs foram ressuscitadas mais de 20 anos e só porque a corte
aí o STF mudou de composição. Isso viola os princípios constitucionais da moralidade administrativa e do juiz natural. Então, essa petição já está com o relator Nunes Marques e, às vezes, você que já está cansado, já está descrente, né, pode falar, o Nunes Marques ele é contra os aposentados, ele só vai mandar retirar essa petição do processo. Pessoal, pode até ser, mas o importante é trazer essas informações para dentro do processo, não é? Assim como o Medeiros, junto com a doutora Cristiane, trouxeram os números dos 10 bilhões do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E o mais importante também é mostrar que aposentados e advogados estão de mãos atadas, mas que ainda têm força para lutar. Eu acredito que a OAB deveria se manifestar, principalmente nessa questão de segurança jurídica, porque agora qualquer processo do STF pode ser revertido. Se o que estão fazendo na revisão da vida toda passar, qualquer processo, mesmo que não seja de direito previdenciário, mesmo que seja de outras ações, direito tributário, trabalhista, criminal, qualquer tipo de ação, não tem mais segurança jurídica, porque pode surgir uma outra ação, eles podem ressuscitar ações antigas para mudar o mérito. Então a gente tem que ter muito cuidado com o caminho que estamos escolhendo. Esse caminho da insegurança jurídica, ele atrapalha o Brasil inteiro. E o STF não pode fazer isso, né? Então, como eu disse na última live, o Dias Toffoli está preocupado com a questão da segurança jurídica. E isso me traz me traz ali uma esperança de que temos dias bons aí pela frente, mas que estamos lutando contra forças inimagináveis. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Eu vou continuar trazendo as informações, explicando o que tiver que ser explicado. Se ficou dúvidas, vai deixando nos comentários. Deus te abençoe e até a próxima.